Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um devocional, mais uma live devocional para a glória de Deus. Aleluia. Acabei de chegar do culto. Foi uma bênção, um tremendo culto hoje. Glória a Deus. Uma palavra que já estava marcada aqui na minha Bíblia para a oportunidade. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eita glória, foi uma bênção de Deus. E hoje o tema é Deus está no comando. Deus está no comando. E a gente vai ler Jó 1, do 6 ao 12 e o 20 ao 22. Então, Jó 1, 6 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalte? Porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha que conversa. E lá no 20... vai dizer: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu o tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu Deus, que palavra, né? Quanta coisa para a gente aprender aqui. Eu não sei qual vai ser o texto do devocional neste momento. Mas o que eu posso dizer é: que texto fabuloso, né? Eu sei que deu uma pulada aqui, porque falou aqui a conversa de Deus com Satanás em relação a Jó, e pulou aqui para a atitude que Jó teve. Mas o fato é que nos demais versículos vai falar que, conforme Deus deu a direção ali e falou para Satanás tocar em tudo menos em Jó, Satanás veio e fez uma arruaça, matou os 10 filhos de Jó, matou todos os animais, só veio naquele dia só notícias péssimas para Jó e colocou uma enfermidade em Jó. E olha o que Jó disse. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Por quê? Porque Satanás, ao ouvir Deus elogiar o servo Jó, ficou ali, botou em xeque que ele tinha bens, ele tinha filhos, tudo que ele botava a mão prosperava. Os gados dele só crescia na terra. E aí houve essa conversa, só que Jó não sabia dessa conversa. E se a gente ler o livro de Jó todo, a gente vai ver
o quanto que Jó foi assim massacrado pelos amigos. A esposa de Jó mandou ele blasfemar contra Deus e morrer, e ele permaneceu ali firme. Só que Deus sabia que Jó precisava conhecer a Deus ainda mais profundamente, porque no final ele vai falar assim: eu conheci a Deus de ouvir falar, hoje eu conheço ele a face, e Deus queria esse face a face. Mas vamos ver aqui o que o devocional em si vai falar. Destacou aqui o versículo 21, o Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Carol não entendia porque tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Como se o trabalho já não fosse difícil, sua filha fraturou o pé e ela mesma tinha contraído uma grave infecção. O que eu fiz para merecer isso? Ela se questionava. Tudo o que podia fazer era pedir forças a Deus em oração. Jó também não sabia por que a calamidade o atingira. A dor e a perda bem maiores do que as vividas por Carol. Não há indicação de que ele soubesse da batalha cósmica por sua alma. Satanás queria testar a fé dele, alegando que Jó se afastaria de Deus se perdesse tudo. Os amigos de Jó insistiram que aquilo era uma punição por seus pecados, o que não era verdade. Jó deve ter se questionado: por que eu? Eu não sabia que Deus havia permitido tal. Ele não sabia que Deus havia permitido tal sofrimento. A história de Jó traz uma lição poderosa sobre o sofrimento e a fé. Podemos buscar a razão por trás da dor, mas talvez haja uma história maior por trás dos bastidores que não entenderemos em vida. Assim como Jó, apeguemo-nos ao que sabemos. Deus tem o domínio de tudo. Não é fácil dizer isso, mas em meio à dor, Jó permaneceu diante de Deus e confiou na sua soberania. O Senhor me deu o que eu tinha. O Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Continue a confiar em Deus. Não importa o que vier e acontecer, mesmo que sem entender. Gente, tremendo, né? Como o Espírito é o mesmo e testifica. A irmã que pregou hoje lá na igreja, ela contou um testemunho que ela, ainda antes de se tornar evangélica, né? Ela era de uma outra religião e ela entrou em depressão por um momento. E ela contou que ela preparou o velório dela. Ela escolheu a roupa que ela ia ser velada. Ela foi numa vizinha e pediu uma planta que era um veneno. E ela tinha decidido, já que eu vou morrer, que ela cismou que ela ia morrer. Ficou com aquilo, entrou em depressão. E ela tinha 2 crianças pequenas, ela era uma jovem. E ela ia tomar aquele veneno. E ela disse que ela resolveu limpar a casa porque tinha uma semana que ela estava em depressão, então a casa estava uma bagunça, né? E ela disse que, vou arrumar tudo para deixar, para não dar trabalho para ninguém. Escolheu a garrafa de café, tudo. E aí ela disse que ela nunca foi de ligar o rádio em mensagens em rádio evangélica. Mas aquele dia ela ligou, quando ligou o rádio, o pastor estava falando. E aí ela disse que entrou numa guerra espiritual, porque na cabeça dela falava, desliga o rádio, ela desligou. Aí vinha outra voz e falava, liga o rádio, ela ligava. Aí ficou naquele liga e desliga, até uma hora que ela ouviu uma voz falando assim, liga, é só hoje. E quando ela disse que ligou, o pastor que estava trazendo uma palavra na rádio, começou a falar e tudo que ele falava era para ela. E ela disse que ele começou a falar, eu sei que você está preparando o seu velório, que você está planejando, está acabando da cabo da sua vida hoje, mas eu quero te dizer que Jesus te ama.
E olha, ela disse que começou a chorar ali, que sentiu uma presença e que ela chorou. Depois ela se ajoelhou à frente lá de um altar que ela tinha dos ídolos dela. Mas ela disse que Deus é tão misericordioso que ele sabia da falta de conhecimento dela, que ela sentiu uma paz, ela não tomou mais aquele veneno. E ali a vida dela foi transformada. E hoje ela estava lá na igreja pregando, sendo voz de Deus. E como foi usada uma bênção. E é exatamente isso. A gente não sabe quais são as batalhas que estão sendo travadas lá no mundo espiritual. Para a gente estar passando, olha, teve um ano, acho que foi o ano de 2023. O meu carro deu tanto, não, acho que foi 2024. O carro deu tanto problema. Não, foi 2023 mesmo. O carro tava dando problema um atrás do outro. Era impossível, gente. Não é possível. Toda hora era uma coisa. Era um pneu que estourava e tinha que comprar outro. E eu sempre fiel nos dízimos e eu não tava entendendo aquela guerra. Para completar, fiz uma viagem maravilhosa com meus pais, com a minha mãe, né? Com a família, assim, minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, eu e meus filhos. Quando eu voltei, me deu um jeito na coluna. Quando eu fui fazer os exames, não podia mais dar aula, das aulas que eu dava. Tava com, tenho, né, hérnia de disco, bico de papagaio, um viveiro de papagaio aqui. Muita coisa, assim, uma coisa atrás da outra, eu já tava assim. Aí eu fui para um culto, porque uma discípula minha, que é minha comadre, ia levar a palavra introdutória num culto, e eu fui para esse culto com dor na coluna, mas eu estava em crise, não tinha, olha, já estava, a médica falou, olha, se não der mais com tramol, vai ter que entrar com a morfina, não tem como. E eu fui assim, eu ficava sentada, eu virava de lado, sabe quando você não arruma a posição? Mas eu fui. Eu sou dessa. Se é para ouvir a palavra de Deus, eu vou. E eu fui. E também por consideração a Roberta. E aí eu fui. E chegou lá a preletora, era um congresso de mulheres. Nunca me viu na vida. E ela foi usada por Deus e falou para mim que tinham feito uma... Eu não tenho inimigos assim que eu saiba, sabe, irmãos? Mas que tinham feito um trabalho para me destruir, para que fosse trancado tudo na minha vida, que eu fosse perdendo as coisas, assim, para tirar a minha paz. E eu falei, meu Deus, tudo a ver. Só sei que foi um reteté lá, que a gente começou a orar, e aí ela pediu para a noiva do pastor orar comigo, e eu orar com ela, e Deus me revelou umas coisas lá, e foi quebrando na menina também. Eu só sei que foi uma bênção. Daquele dia em diante, o carro não deu mais problema. Quando foi em dezembro, eu descobri o negócio na coluna em agosto. Eu fui lá, mais ou menos, acho que foi agosto. Quando foi em dezembro, eu fui fazer revisão no carro pra gente poder viajar. Não precisou, sabe quanto gastou? R$ 150. Foi o que gastou, que o carro tava perfeito. Nós viajamos, entendeu? Eu fiquei preocupadíssima porque 20 horas, 18 horas de viagem do Rio de Janeiro até o Goiás, diretão, eu sentada, eu falei, vai dar ruim nessa coluna. Eu vim, eu comprei um negócio de botar aqui, eu comprei um negócio de botar aqui, vim na tranquilidade, não tive mais crise, nunca mais, eu não tive mais nenhuma crise como aquela. Esses dias, um tempo desses aí, eu tive uma dor de coluna e eu cheguei aí na médica, mas não se compara a 10, não era 20% do que eu senti lá, não era, entendeu?
Então, graças a Deus, de lá para cá, eu não tive mais aquela dor forte daquele jeito. Então, às vezes a gente não sabe. E Deus, ele está no comando. Ele é soberano. Se a gente entender a soberania de Deus, a gente não vai questionar Deus. E olha que Deus está falando isso desde de manhã. Eu peguei um vídeo e depois eu vou ver se eu posso repostar esse vídeo. Que eu tenho como baixar ele da onde está e repostar aqui. É o testemunho do pastor Oswaldo, da O Brasil para Cristo, do Goiás, responsável pelo Goiás. Esse pastor, o testemunho dele hoje falou tão profundamente pro meu coração, sabe? É um senhor de idade. Eu não me recordo exatamente a idade que ele tá. Eu acho que é 80 e pouco. E eu tive o privilégio de conhecê-lo lá na Jubrac, que foi o congresso que teve dos jovens. Eu fui levar meus filhos, eu quis ir, né? Porque a gente chegou agora, e, enfim. Aí foi uma benção também, e Deus tinha preparado para eu ir mesmo, porque falou comigo tremendamente lá também. Porque às vezes as pessoas veem a gente aqui pregando, mas eu tenho minhas limitações, irmãos. Ninguém aqui é santo, não. Né? E eu fui cheia de amargura na minha alma devido a algumas situações, e foi na primeira pregação, na sexta-feira, Deus falou purinho comigo, através do testemunho do missionário, assim. Nossa, eu tinha que estar lá, que assim mudou a minha visão. Como é que muda aqui, ó? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que viveis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é assim que Deus vai fazendo. Aí hoje, eu nunca tinha olhado com prisma, com a visão de uma pessoa assim que é um veterano, sabe? Na presença de Deus, que já vivenciou tantas coisas na fé, tantos milagres na vida. E a visão dele para ele falando das coisas que passou, perdeu um filho, perdeu a filha com 54 anos, o filho com 51, entendeu? E ele falando dessa dor e que a gente deve chorar o luto, mas que a gente tem que entender a soberania de Deus, que ele nunca, a pessoa que estava entrevistando perguntou, o senhor nunca questionou por que foram tão cedo? E ele falou, não. Nunca que eu ia cometer esse pecado contra Deus. Questionar é como se eu estivesse sendo rebelde com meu Deus. Deus é soberano, ele me permitiu viver 51 anos com meu filho e 54 anos com a minha filha. Gente, é de um tamanho, de um temor a Deus, de uma sabedoria. E o que mais me impressionou foi uma visão que ele teve, que ele falou, eu vejo as pessoas falando da igreja nos dias de hoje, que não se manifesta mais demônio, que não vê mais as coisas miraculosas, mas Deus continua fazendo os milagres. O que acontece olha, cara, isso foi tremendo. Eu até tive a oportunidade na igreja e falei, porque me impressionou bastante. Eu nunca tinha olhado com esse prisma. Eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que falam, a igreja está muito diferente de antes, né? E tudo. E ele cara, eu fiquei constrangido. Ele virou e falou assim, quando Jesus jejuou e orou por 40 dias e ele foi tentado, Satanás tentou ele, mesmo que ele tinha jejuado e orado. E o Satanás foi lá para tentar Jesus, e Jesus venceu Satanás. Foi no quê, irmãos? Na palavra. Aí ele falou assim, sabe o que é? É que antigamente a dificuldade, muitos irmãos que eram cristãos eram semi-analfabetos, como ele falou, e a gente não tinha tanto conhecimento. Hoje em dia, os cursos que tem, as pessoas estão adquirindo mais conhecimento das escrituras sagradas, estão buscando mais as escrituras, mais o conhecimento. Então, eles têm vencido Satanás na palavra. Não é fácil como era antes, para Satanás estar entrando na vida do cristão e possuindo as pessoas. E eu nunca tinha pensado nesse prisma, com essa visão não tinha.
Entendeu? Isso, nossa, me constrangeu, porque às vezes a gente fala assim, eu sinto falta de quando eu me converti, a gente vivenciou muitas coisas, aquilo é para aquele tempo. Agora é um novo tempo, por quê? Porque a gente precisa mesmo adquirir muito conhecimento nas escrituras mesmo, para a gente pregar a palavra, para que chegue a muitas pessoas, para que o Senhor Jesus volte. Faz parte do projeto inicial, do projeto de Deus. Então, a pergunta hoje de reflexão é: você enfrenta desafios? Quais promessas de Deus lhe dão forças para continuar? Desafios, irmãos, todos nós vamos ter, né? Desafios é o que todos nós vamos ter, irmão. Yasmin, eu não sou essas irmãs de revelação, não. Eu só revelo, Yasmin, quando o Senhor me toca para revelar. E isso não é uma coisa quando a gente quer, quando Ele quer, tá? Então, assim, não tem como dizer o que o Ricardo sente por você, mas você pode perguntar diretamente para Deus e pelas atitudes do Ricardo, você vai saber se ele realmente tem um sentimento sincero ou se ele tá querendo só se aproveitar de você, tá? E se ele tá dentro dos propósitos daquilo que você quer como homem para a tua vida. Então, irmãos, a pergunta é: você enfrenta desafios? Claro, quem não enfrenta desafio? Eu enfrento desafios. E quais as promessas de Deus lhe dão forças para continuar? A maior promessa que me dá força para continuar é a promessa da salvação e de estar com o meu Senhor num lugar onde não há choro nem ranger de dentes, porque tudo que a gente passa aqui é passageiro. Mas o Senhor tem outras promessas especiais para mim, para minha casa, para minha família, e eu creio piamente, porque Deus não é homem para mentir. O que Deus promete, Ele cumpre. Só que não é no meu tempo, não é no tempo do José, não é no tempo da Tita, não é no tempo do Vanderlei, não é no tempo da Maria, não é no tempo do Antônio, é no tempo dele. Porque é Ele que sabe se a gente tem a capacidade de administrar aquilo que a gente tem clamado a Ele, que a gente tem pedido a Ele. Ele só vai entregar aquilo que a gente pede, primeiro, se estiver dentro dos propósitos dele. Segundo, se a gente tiver capacidade de administrar. Porque se for para nos arrancar da presença, ele não vai entregar, né? Então, hoje, o que Deus está falando é que a gente precisa entender que Ele está no comando de tudo. Ele é soberano, Ele precisa ser a soberania na minha e na sua vida. E às vezes a gente vai passar por dificuldades como Jó, a gente vai passar por tribulação, sim, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, que a gente possa confiar em Deus, que a gente possa buscar as escrituras sagradas, que a gente possa vencer Satanás na palavra. Como é que eu vou saber se algo é de Deus para minha vida? A partir do momento que eu conhecer a palavra, porque eu conhecendo a palavra, eu vou saber se aquilo está dentro do que está na palavra. Porque se não tiver dentro da palavra, se for para me tirar da presença, se for para ficar em pecado, já está fora do projeto de Deus. Deus não compactua, irmãos, com adultério. Deus não compactua, irmãos, com fornicação. Deus não compactua com mentira, com fofoca. Deus não compactua. A gente se enganar uma vez, tudo bem, mas a gente viver no engano por causa de profecia, por causa... Cara, qualquer profecia, ela tem que bater com as escrituras. Você recebeu uma profecia, você tem que ver se aquilo, primeiro, se testifica no seu coração e te traz paz. Segundo, se testifica com a palavra. Porque se não testificar, pode vir o profeta que for, porque tem profeta de Deus e tem profeta de Satanás, de Baal também.
Entendeu? Que vai virar e vai falar as coisas para você. E se você só ficar atrás de negócio de profecia, eu vou te dizer, você vai se enganar. E às vezes as pessoas, eu posso dizer isso de carteirinha, porque tem dentro da minha família, já aconteceu. E a pessoa acreditar em profecia, tomar uma decisão que define o destino da pessoa, uma decisão seríssima. Que depois de Jesus que a gente decide, a segunda decisão mais importante da nossa vida é com quem a gente vai viver o resto da vida, que é o marido ou a esposa. E a pessoa tomou uma decisão debaixo de profecia, com irmã falando, com mãe falando, com cunhado falando, com filho falando, e deu no que deu. Hoje tá com medida protetiva, tá? Separada pela terceira vez com medida protetiva. Então, eu vou te dizer, qualquer profecia que venha, primeiro tem que testificar na palavra. Na palavra. Tá batendo com a palavra? Porque Deus não vai mandar você fazer algo que dentro da palavra tá dizendo que não é para um cristão fazer. Todo caso, toda situação tem uma exceção. Ah, mas eu vi fulano que não sei o que deu certo. Todo caso tem exceção, mas não quer dizer que todo mundo é exceção. Deus vai trabalhar com cada um. No geral, a regra é a palavra. No geral, a regra é a palavra. Então, se tem que testificar na palavra, senão a gente se perde no meio da situação, né? Então, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos fazer como Jesus. Vencer Satanás na palavra. Porque Satanás está ao nosso o quê? Derredor, buscando a quem possa o quê? Tragar. Buscando a quem? A quem? Ou seja, não é qualquer pessoa, é a quem ele possa tragar. Porque como é que ele traga alguém? Através de brechas. Se eu não tenho conhecimento da Escritura, eu sou fácil de cair numa lábia. Eu sou fácil de cair num engano. Escutar uma profecia e distorcer para aquilo que eu quero para minha alma. Porque o meu coração é enganoso. E aí eu vou viver uma ilusão atrás da outra, quebrando a cara mais do que tudo, sem aprender, porque eu já escutei uma frase que me impactou bastante. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. E se você não está aprendendo nem com seus erros, nem com dos outros, você é o quê? Nem inteligente, nem sábio, né? Então, a gente precisa aprender com os nossos erros e ser inteligente. Ou, melhor ainda, aprender com os erros dos outros. A gente ouvir aqui, ó, nas Escrituras Sagradas, ver os erros que os profetas cometeram, que as pessoas cometeram e como elas venceram aquilo, e a gente aprender logo de uma vez para não precisar quebrar a cara, não precisar passar por aquilo. Ou ver os exemplos das pessoas que estão ao nosso redor, os testemunhos, e falar, por ali eu não vou não, porque só não dá bom. Né? Ou, aquilo ali é legal, vou por ali porque ali vai dar bom. Amém? Amém, queridos? Então, nesse momento, queria abrir para a oração. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí no chat rapidinho, para que eu possa ler, que quando eu fechar meus olhos, eu vou conectar com o papai. Então, quem me conhece sabe que eu não vou abrir o olho para olhar se tem pedido. Ok? E se você não tiver um pedido específico ou tiver constrangido de ir numa live botar o seu pedido, você pode me seguir lá e mandar uma mensagem com o seu pedido que eu vou ler depois, eu vou estar orando. E se acontecer de eu estar orando e você colocar o pedido aí e você ver que eu não vi, porque eu estava com o olho fechado, quando eu fecho a live, que eu vou baixar a live para postar lá no meu perfil a live completinha, aí eu vou ver o seu pedido e vou orar. E respondo lá depois por mensagem. Ó, orei pelo seu pedido, tá bom? Então, ninguém escreveu o pedido, né? Vamos lá. Eu não tenho poder de nada não, tá? A gente só pede a papai. Eu, Viviane, não tenho poder nenhum de pedidos. A gente só intercede como intercessor mesmo. E Deus
faz como Ele quiser. Amém? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Deus, nós clamamos a Ti, nos ajuda a confiar em Ti, saber que o Senhor é soberano. Entra, Senhor, em cada lar aqui representado de pessoas que entraram nesta live, nem que por um segundo, ou que ainda vão entrar, Senhor, quando eu baixar. Senhor, entra nesses lares trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo a comunhão, a unidade, trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos esposos à esposa, da esposa ao marido. Ó Deus, vai trazendo, Senhor, cura na alma, no corpo e no espírito. Vai trazendo, Senhor, libertação. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Toma aquele, Senhor, que tem sofrido, Senhor, de ansiedade, de depressão, de insônia, Pai. Dá o sono do justo, Senhor. Que eles possam colocar confiança em Ti. Que eles possam esquecer o passado e viver este presente maravilhoso que é o que o Senhor nos concede todos os dias quando abrimos os nossos olhos. A nova oportunidade, Senhor, respirar, a nova oportunidade de transformarmos, de sermos transformados, de mudarmos o nosso ser, de nos lapidarmos para Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te clamo agora, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nos dê um sono dos justos, reparador, Senhor. Toma em especial essas pessoas que eu falei, com ansiedade, depressão e insônia, Jesus. Toma elas em Tuas mãos, carrega nos braços, Pai. Em nome de Jesus, e eu te peço, Senhor, nos dê uma noite maravilhosa na Tua presença e que o dia de amanhã seja proveitoso, que o Senhor vai à frente, abrindo as portas que precisam ser abertas, as janelas e direcionando os nossos caminhos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada, gente, por acompanhar até agora. Se você gostou desse conteúdo, segue lá, que eu baixo todos os devocionais com vários temas lá e também um pouquinho da nossa labuta aqui no sítio, que não é fácil viver na roça, mas é uma delícia, né? A paz, irmão Vitinho. Hoje não, já tô finalizando, mas a gente vai olhar isso aí, tá bom? Boa noite. Oi, Maria de Fátima. Eu tenho orado pelo Jefferson, pelo Cauã e Cauane. Vamos orar, sim. Já finalizei aqui, mas eu tô orando por eles. Tá anotadinho aqui, viu? Que Deus abençoe. Deus abençoe, que Deus guarde seu coração. Deus abençoe, gente. Beijo, fica com Deus. Tchau, até amanhã, se Deus quiser.